Bom dia, gente querida! Cheguei, meu povo! Vambora, meu povo, para mais uma live de batalha espiritual. Estamos falando sobre temas muito relevantes para você poder se preparar, se armar, estar preparado para uma batalha, tá? Hoje vamos falar sobre fortalezas espirituais. Como identificar e como derrubar essas fortalezas. Você sabe que existe muita fortaleza que se levanta, né? Mental. E a gente precisa entender como que elas funcionam, como é que chega, como é que acontece na nossa vida. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como identificar uma fortaleza espiritual, né? Como derrubar essas fortalezas espirituais através do Espírito Santo, da ajuda, né? Do conhecimento. Então, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre fortalezas espirituais, cativeiros na mente. Vamos falar como é que isso acontece. Keila, seja bem-vinda, Keila, querida. Amém, Juliana também está aqui comigo. Muito bem-vindo todos vocês que estão chegando. Então, essas lives, elas são importantes. Por quê? São temas que a gente quase não fala, né, dentro da igreja, mas que precisa ser entendido pela gente. Porque todos nós passamos por batalha espiritual. Todos nós temos problemas, muitas vezes, uma fortaleza na mente, um cativeiro, uma dificuldade mental, que é aquela coisa que fica ali te perturbando, você não sabe como se livrar daquilo. Então vamos falar sobre isso, tá? E aqui nós estamos juntos para poder te ensinar série Batalha Espiritual, Fortalezas Espirituais, identificando e derrubando as fortalezas no nome de Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Seja muito bem-vindo, Iris, Jaque. Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Esse tema, são temas de batalha espiritual para poder trazer auxílio para você no dia a dia. Quantas vezes, às vezes, nós estamos presos num pensamento, numa opressão, né? A gente vai falar que a diferença de cativeiro, quando você está dentro de um cativeiro, quando você está com opressão. Opressão é algo opresso, é de fora para dentro. Cativeiro, você já está lá dentro daquela gaiola, você já está lá preso. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, compartilha essa live, manda aí para pelo menos 5 pessoas. Fala, gente, vem ver essa palavra aí sobre fortalezas espirituais. Que se não for para você, alguém que você está discipulando, né? Alguém que você está ensinando dentro da sua igreja ou até mesmo no trabalho, alguém que está apresentando comportamentos espirituais que você percebe que é um cativeiro, né? Fala assim, vem aprender para você poder entender, tá? Gente, enquanto vocês estão aí, bom dia, Márcia. Márcia, tudo bem? Deus abençoe, Thelma, Sheila. A partir de julho, desde o início de janeiro, as lives elas estão às 6h30 da manhã. Nós começamos com 40 dias de jejum e oração. Todo ano a gente vai fazer 40 dias de jejum e oração. Já vai se preparando para o ano que vem, tá? São 40 dias direto que a gente faz. Ininterrupto, fomos direto. 40 dias e eu faço 40 lives todo dia aqui de manhã com vocês. E eu ensino como é que você vai fazer um jejum, o benefício do jejum. Então aqui no meu canal do YouTube, se você não é inscrito, se inscreva aqui, tá? Curte. Eu tô sempre ensinando sobre o jejum, porque ele é uma ferramenta de batalha espiritual, tá? Jejum derruba muita fortaleza. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Então, eu vou estar... todo o início de janeiro a gente vai fazer, em nome de Jesus, a gente vai fazer o jejum de 40 dias. Então, vai se preparando para 40 dias de jejum e eu vou ensinar como você faz. Eu mando o PDF para você. Aqui. Eu mando o PDF para você entender como é que você vai fazer todo o passo a passo do jejum, tá? Tudo bem organizado, explicado e você vai ter resultado. Gente, eu tenho muito resultado com o jejum, sabe? Principalmente isso aqui, que a gente vai falar hoje. Fortalezas espirituais. Aqueles comportamentos, compulsões, situações que nos aprisionam. No jejum não tem quem fique. Não tem demônio que fica, não tem comportamento repetitivo que fica, ele vai ter que ir embora, tá?
Ele não suporta. Então, janeiro a gente começa os 40 dias de jejum. Então, eu comecei a live às 6h30, certo? Agora, no próximo semestre, a gente vai com a live para a parte da noite. Vai ser às 20h20. Ai, Mantalita, eu não vou conseguir. Vai estar salva. Mas você vai arrumar um jeito de você entrar um pouquinho, dar um alô, falar, Deus abençoe, tô aqui. Tá? Vai ser às 20h20 da noite. Então, a partir de julho agora, dia 2 de julho, vai ser uma terça-feira. Então, a gente vai fazer live terças e quintas. Terças e quintas, às 20h20. Tá bom? Vai estar vindo da igreja, vai pegar um pedacinho da live. Você vai entrar em nome de Jesus e vai pegar uma porção da palavra para você. Vai ser palavras sobre essa área, libertação, batalha espiritual, que é o que eu ensino aqui, tá bom? Esse aqui é a nossa live de libertação e cura, batalha espiritual, para te instruir, tá bom? Nas armas que a gente tem aí para usar contra ataques espirituais. Então, Amanda, seja bem-vinda. Cris, Cris, Deus abençoe. Tá bom? Então, em julho, a gente já vai passar, então, para 20h20, tá bom? Quero você aqui, hein? Compartilha, vem comigo. Quem vai estar aí comigo em julho, na parte da noite? Na live, fala aí pra mim. Às 20h20, dia 2 de julho. Se tiver 2 pessoas, já tá bom. Se tiver mais, tá excelente. Aí então a gente já vai estar, porque onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí ó, pronto. 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu já tô lá. Jesus já vem, já desce, aí ó, quantas pessoas. Então, pronto, gente. Manda pra muita gente, eu vou fazer o banner de julho pra gente começar. Vai vir temas, assim, poderosos, tá? Vai vir temas tremendos. E eu quero também pedir vocês, nessa live que eu vou deixar aqui, salva no YouTube e também aqui no Instagram, faz um comentário lá e também fala assim, temas que vocês gostariam que eu trouxesse para falar, tá? Porque a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero que vocês também me ajudem a fazer os temas para lives a partir de julho, tá? A partir de julho vai ser às 20h20, então eu conto com vocês também aqui junto comigo. E a gente vai trazer muita gente para cá e vai ser tremendo, tá? E depois a gente vai contando aí as novidades pra frente, o que a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu orar por você que chegou e pra quem já tá entrando, que vai entrar, quem tá no YouTube, tá bom? Jesus te abençoe também. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos aqui. Pai, muito obrigado. Senhor, essa casa é sua, Pai. Esse tempo é seu. Senhor, a minha vida pertence a Ti. E cada um que aqui está comigo, Senhor, são teus filhos e pertencem ao teu reino. Nós estamos aqui, Senhor, ministrando essa palavra sobre cativeiros espirituais, fortalezas espirituais. Pai, nos ajuda, Senhor, a transmitir essa palavra. Senhor, e se houver alguém aqui nessa manhã, tarde ou noite, madrugada, quem estiver vendo essa live, se houver um cativeiro espiritual, eu já dou um comando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Toda opressão agora cessa nessa mente. Todo impedimento de ouvir essa palavra, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Cessa agora. Sai. Sai dessa mente. Agora em nome de Jesus. Porque ela vai ouvir esta palavra. E ela vai experimentar libertação no dia de hoje. Todo pensamento contrário ao conhecimento de Deus. Agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra é uma palavra de libertação. Por quê? Porque ela vai te trazer agora alguns conhecimentos. Tá? Lucas, no capítulo 4, eu preciso deixar 2 textos aqui. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento para você. No Antigo Testamento tá assim, Isaías 61, o Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias, boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Então tem 2 tipos aqui de prisão. Liberdade aos presos, que são as pessoas que estão cativas, estão num cativeiro, estão presos, estão numa gaiola. E recuperar a vista dos cegos para libertar os oprimidos. Então, liberdade dos presos, pessoas que estão no cativeiro, já estão lá, ó,
engaiolada, né? E libertar os oprimidos. Opressão vem de fora, tá? Essa pessoa ela não tá endemoniada, mas ela tá opressa. E qualquer um de nós pode passar por uma fase de opressão, tá? Eu vou explicar aqui. E aí no versículo 4, no capítulo 4 de Lucas, Jesus agora cumpre essa palavra de Isaías, se cumpre em Jesus. Quando Jesus entra numa sinagoga para ensinar, né? Jesus está entrando ali numa sinagoga, e ele pega o livro de Isaías, justamente essa parte da profecia, e abre. Jesus volta da Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu o livro e encontrou o que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Ou seja, ele está de novo repetindo: recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Hoje, aí ele fecha o livro e fala assim: hoje se cumpre esta profecia. Então, Jesus Cristo, ele veio para libertar. Então, você vê no ministério de Jesus que tinha momentos que Jesus entrava numa cidade e tinha pessoas que estavam em cativeiro. Aqueles demônios que vinham, né? Aquelas pessoas que vinham já manifesta ali, virando, né? Lá o demônio de Gadara. Então, Jesus liberta aquele homem. E tem pessoas que estão opressas por pensamento, por sofisma, pela religião. A religião na época estava prendendo as pessoas, falando coisas que não eram verdades, distorcendo a verdade do evangelho. E Jesus vem para quebrar essas barreiras, quebrar esses sofismas. E até o dia de hoje a gente vive opressões por conta da religião e por pensamento de homens, de filosofias que se levantam contra o conhecimento de Deus. É isso que a gente precisa saber. Então, fortalezas espirituais são padrões, presta atenção aqui, são padrões, pensamentos, atitudes e comportamentos enraizados que se opõem ao conhecimento de Deus. Então, às vezes, você vai encontrar aqui no mundo, né? E a gente está vendo aqui, nós estamos num debate hoje na política. Quem está acompanhando as redes sociais e quem está acompanhando aí a política, né? Você está vendo o que está acontecendo. Nós estamos numa luta contra a vida. Então, são padrões, pensamentos, atitudes comportamentais, né? Que se opõem ao conhecimento de Deus, à sua verdade e à sua verdade. Elas são como fortificações mentais e espirituais que o inimigo constrói para manter a pessoa em cativeiro e impedir seu crescimento espiritual. Mas em nome de Jesus, todo cativeiro mental, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, agora vai cair por terra em nome de Jesus. Tá? E essas fortalezas podem manifestar-se de várias formas. Eu vou contar aqui 5 formas como elas se manifestam. Amém? Vocês estão entendendo? A paz do Senhor. Aleluia, Cris. Então, elas se manifestam de 5 formas que eu vou falar aqui para vocês. Então, gente, entenda o seguinte: nós podemos estar dentro de um cativeiro por causa da sociedade, por causa do ensinamento, tá? Por causa do meio que a gente vive. Então, temos que ter muita atenção nisso aqui que eu vou falar, tá? Primeira forma, né, de se manifestar as fortalezas: crenças limitantes, crenças errôneas, ideias ou doutrinas falsas que distorcem a verdade bíblica. É isso que você e eu estamos vendo acontecendo aí, tá? Tem pessoas distorcendo a verdade do evangelho.
Não, porque isso, porque a mulher aquilo, porque cuidado. Lá em Apocalipse, Jesus reprova algumas igrejas. Preste atenção aqui. Apocalipse é a profecia, certo? Futura. Olha aqui. E nós podemos ser uma dessas igrejas que está aqui em Apocalipse. Em Apocalipse, Jesus reprova algumas igrejas. Por exemplo, a igreja de Tiatira. Olha o que estava acontecendo dentro dessa igreja. Apocalipse capítulo 2. Eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor, né? Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Então, a primeira igreja aqui, Jesus está reprovando, porque eles abandonaram e estavam fazendo o que a sociedade está mandando. O que a sociedade está ditando as regras. E aqui, Jesus está falando, volta-se ao primeiro amor. Então, cuidado com essas crenças errôneas. E aí, mais ainda, no capítulo 2, no versículo 20, olha o que Jesus agora reprova essa igreja. Essa que eu falei, a primeira, volte ao primeiro amor, é a igreja de Éfeso. Tinha abandonado o primeiro amor, né? Aquela igreja raiz, aquela igreja que sentia a presença de Deus, que estava ali fortificada, mas por causa das ideologias, por causa do mundo, por causa do sofisma, ela foi esfriando. E agora a igreja de Tiatira, olha o que essa igreja, Jesus estava reprovando ela. Ó. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar. Oi? Olha o que a igreja, isso aqui não é o mundo não, é a igreja que estava tolerando. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, o quê? Uma mulher dentro da igreja, essa mesmo, estava com o espírito de Jezabel e ela se declarava. Então, cuidado quando a pessoa chega e fala assim o Senhor me mandou dizer, eu sou, cuidado. Quem que declarou que ela é? Né? Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda se seduza os meus servos, a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então, quer dizer que dentro da igreja de Tiatira, tinha uma mulher que se dizia profetiza, porém ela estava trazendo um ensino que seduzia os filhos de Deus. Olha o que está falando. Ela seduzia com uma prática de prostituição. E aqui a gente pode entender que a prática de prostituição do conhecimento de Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre o povo de Israel, que eles estavam prostituindo contra Deus, é porque deixaram de adorar a Deus, o único Deus suficiente, Salvador, que era Jesus, que era Deus, e passaram a adorar outros deuses. Então é uma prostituição espiritual. E essa mulher estava ensinando eles a adorarem outros deuses, ó. Tá? Tenho, porém, contra você que essa mulher que se chama Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Que não confronta o pecado. É aqueles ensinos que falam assim, tá bom, você pode estar dando passo lá e pode estar aqui também. Jesus é misericordioso, é o único Salvador, tá travando a live, mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Então, gente, cuidado. E aí muitas pessoas entram em cativeiros espirituais porque estão debaixo dessas crenças errôneas. Às vezes a gente escuta muita gente pela internet. Nossa, a gente escutou uma mensagem, realmente, essa mensagem faz sentido. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa, né, que ela está falando sobre você não estar presa a outras pessoas, né? Cuidado para você não estar numa dependência emocional, aquela coisa toda, tarará, tarará. E aí você vai ouvindo. Mas daqui a pouco o Espírito Santo começa a falar no seu coração outras palavras. Fala, cuidado. No final, isso aí é para te tornar independente de todo mundo e você ficar achando que só você tá certo e que você tem que seguir o seu destino e que você tem... Sim, tudo com muito equilíbrio e base bíblica para você fazer isso. Então tem muita gente distorcendo a mensagem e a gente está acreditando.
Tem muita gente na internet, gente. Cuidado. Cuidado. Tá? Ideias ou doutrinas falsas. Porque quando a gente prega aqui a palavra, irmã Thalita, a gente está ouvindo essa mensagem aqui, era para estar aqui 1 trilhão de gente. Sim. Mas quando você prega a verdade que vai confrontar, bíblica, não enche, gente. Isso é antigo. Porque isso aqui traz transformação. Para trazer transformação, você vai ter que negar a si mesmo, vai ter que mexer nas feridas, vai ter que abandonar o pecado. Então o diabo ele vai te minando ali através de uma crença errônea, ideias ou doutrinas falsas que distorcem a verdade bíblica. Então cuidado. Tem outra igreja também que estava lá que é a igreja de 2,14, deixa eu ver aqui. Que é a igreja de Pérgamo. Olha o que essa igreja também que Jesus estava reprovando. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Está aí em seu meio. Gente, Jesus está falando com a igreja. Eu não estou nem falando no mundo, eu estou falando dentro da igreja. Olha o que Jesus fala aqui. Está aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora. Então, está dentro da igreja os ensinos errôneos. Quando eu falo dentro da igreja, às vezes aqui na internet tem gente ensinando coisas que estão desviando você a praticar outros comportamentos que não é bíblico. Então esse, por exemplo, que a gente está vivendo agora, temos que ter muito cuidado. Eu estou dentro de uma universidade e eu sei o que eu tenho ouvido lá. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Falo, meu Deus, se os jovens não estiverem preparados, preparem, gente, os seus jovens. Preparem os seus filhos para entrar dentro da universidade. O negócio está estreito. O ensino está assim, ó, facinho. De enganar, de seduzir essas crenças errôneas. É sutil. Mas como eu entrei e eu tenho conhecimento, né, do ensino da Bíblia, quando eu ouço essas coisas, não soa bem no meu ouvido. Eu falo, gente, isso não procede para um cristão. Não é bem assim que a Bíblia diz. Mas você está ali. E eu falo, se o jovem entra nessas condições sem preparo, prepara o seu jovem, prepara o seu filho dentro de casa. Porque o negócio tá feio, entendeu? Tá distorcendo mesmo. Tá dizendo que você é o que você quer ser. Aonde está escrito que você tem que ser homem, que você tem que ser mulher? Você é aquilo que você é. É subjetivo. Então, gente, em nome de Jesus, tá? Aí muitos estão entrando em quê? Em fortalezas espirituais. Fica confuso. Tá bom? Então, olha essas duas igrejas que Jesus já estava reprovando, tá? Estava acontecendo dentro da igreja. Imagine lá fora. 5 que eu falei, né? Vamos na segunda. Segunda, fortaleza que pode se manifestar através de algumas formas, né? Segunda, medos e ansiedade. Sentimentos paralisantes que impedem a confiança plena em Deus. Cuidado com a ansiedade. Ansiedade é o quê? Medo do futuro. O que está por vir? A sua ansiedade de querer fazer as coisas, de querer que tudo aconteça. Lançai sobre ele as vossas ansiedades. Porque a ansiedade faz você ter medo. O medo faz você ter ansiedade. Então, toda vez que você está tendo um sintoma de ansiedade, tem um medo por trás, tá? O medo do futuro, ou o medo do novo, tá? O medo de você largar o velho para viver o novo de Deus. Então, vai trabalhando essa questão, porque isso te põe num cativeiro espiritual. Aí você fica ali, ó, naquela opressão, vindo um monte de coisas. Vou falar aqui mais pra frente como é que você vai fazer. Terceira forma, né, que nós podemos aqui, de fortalezas que se manifestam. Vícios e hábitos destrutivos. Gente, todo vício, né, ele é uma prática repetitiva, tá? Então a gente precisa fazer uma análise. E quando eu falo de vícios, não é só legais, né, que a gente chama de legais. Está ali a pessoa bebendo, fumando, prostituindo, tarará. Não.
Tem vício que é comportamentos seu, de práticas, de falar, né? Ira, mentira, fofoca, tá? E hábitos destrutivos, comportamentos compulsivos que afastam a pessoa de uma vida santa. O que tá te afastando? O que afasta você de uma vida santa? Vê se você não tá num vício, por exemplo, vendo séries que tá te tirando, que tá te trazendo confusão na sua mente. Ah, é uma série ali do dorama que assim, não tem nada a ver. Ela é bem pura, não tem assim... Mas tem mecanismo por trás disso, sentimentais, que tá te prendendo. Então, cuidado. É muito sutil para você entrar dentro de um cativeiro mental, tá? Então, vícios e hábitos destrutivos. Faz uma análise. Gente, esse hábito aqui meu, que eu tô fazendo todos os dias, isso aqui não... Pode ser isso aqui uma prisão. Orgulho, quarto, orgulho e autossuficiência pode também, é uma forma de te aprisionar, de te colocar em fortaleza. Bom dia, Marília, bom dia. Tá fazendo sentido isso aqui pra vocês, gente? Estão percebendo? Quantas fortalezas? Orgulho e autossuficiência, a crença de que não se precisa de Deus ou dos outros. Eu não preciso de ninguém, a minha vida... Eu resolvo eu e Deus. Isso não é verdade. A Bíblia fala que a gente precisa comunicar aos santos as nossas necessidades. Quando você acha-se autossuficiente, isso mostra dentro de você uma carência ali, uma fortaleza. Tem uma ferida, tem uma rejeição. Porque como que você vai ser ajudado para mostrar para você que você está num engano, que você pode estar num erro, que você pode estar indo por uma direção errada, se você é autossuficiente? Você não ouve ninguém. Então você pode estar numa fortaleza. Porque às vezes você não quer ouvir o que você tem que ouvir. Às vezes a verdade vai doer, né? E eu prefiro ficar ali, recolher a minha dor e ficar ali comigo mesmo. Só que isso não vai parar aí. Satanás vai colocar muita coisa na tua cabeça. E aí o cativeiro começa assim, com uma coisa bem sutil. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso falar para ninguém, porque eu sou a pessoa de oração, eu sou a mulher de Deus. Eu também preciso conversar, gente. Eu preciso conversar, eu preciso falar. E você precisa ter pessoas que você confia, tá? Que seja uma amiga, que seja uma mulher de oração, que seja um pastor. Então a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, né? A crença de que não precisa de Deus e dos outros. Isso é destrutivo, isso é uma fortaleza. Então eu tô falando para você 5 principais formas mais comuns que a gente entra numa fortaleza, sem a gente perceber. E depois para sair de lá é difícil. Porque um abismo vai chamando o outro, tá? Um abismo vai chamando o outro. Satanás é assim. É muito sutil. Então, você às vezes está aí envolvido num esquema, né? Não, mas eu sou autossuficiente. Ninguém é capaz de me ouvir, de me dar uma resposta. Ei, só o fato de você botar para fora e contar para outro, o diabo já perde aí. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então, às vezes, por exemplo, quando eu não converso, né, com uma pessoa que eu confio, né, converso com a minha filha, converso com meu marido. Ou senão você precisa procurar um terapeuta, uma psicóloga. Não confie em ninguém, procura uma terapia. Mas a gente precisa falar, a gente precisa botar para fora o que está acontecendo. Né? Precisa orar, às vezes a gente não consegue mais orar. A nossa prisão está tão grande que nem consegue orar. Você precisa de alguém, tá? Por isso que Deus levantou profissionais nessa área para te ouvir, tá bom? Não deixe de conversar, não deixe de falar, porque a pessoa pode te dar um despertar de algo que você não está vendo, tá bom? E a quinta, ressentimento. Então, 5 formas. Quinta, ressentimento e falta de perdão. Esse aqui, então, entra num cativeiro, entra numa prisão espiritual, tá? De uma fortaleza que, se você não buscar ajuda logo,
Isso aqui vai te detonar, tá? Ressentimento e falta de perdão. Emoções que corroem relacionamentos e a saúde espiritual. Então, realmente, Thalita, eu tô no ressentimento, tô ressentida com algo, aquilo. Isso aqui é cativeiro de cara. Corre logo, sai dessa prisão, porque ele vai te botar numa furada. Como que você vai fazer? Vamos lá. Como identificar essas fortalezas, Thalita? Como que eu identifico? Primeiro, autoexame. E segundo, oração. Então, peça a Deus em oração para revelar a área em sua vida onde possam existir fortalezas. Olha o que o Salmo 139 diz. Davi pede a Deus para sondar o seu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faz essa oração em voz alta, tá? Se você estiver na rua, se você estiver em casa, fala assim: Senhor, sonda o meu coração. Pai, eu estou me abrindo agora. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E livra-me, Senhor, desse caminho. Senhor, eu estou numa luta aqui. Autoexame. O mapeamento, por exemplo, ele é um autoexame. Tá? Então, as pessoas, por exemplo, quando me procuram, irmã Thalita, estou numa luta tremenda numa área. E ela vem com aquela área, com aquela demanda. Então, eu que estou aqui do lado de cá, me preparando, Deus vai me orientando, a gente faz uma oração, peço o Espírito Santo para me iluminar, para eu enxergar aquilo que ela não está enxergando. E ali dentro do mapeamento, eu vou ouvindo e o Espírito Santo vai falando. Olha, é isso. Ela está nesse cativeiro, ela está aqui, ela está ali. E ali eu vou falando para ela. Aonde são as portas que estão abertas? Aonde foi a legalidade? Então, olha a importância de você conversar com o outro, né? Então, o autoexame e a oração, tá? Faz uma análise, não deixa de fazer, se permita. Por quê? Porque o final do cativeiro, gente, é o quê? Sair da opressão, que é oprimido, que o inimigo tá aqui, ó, aquela opressão na sua cabeça, e te levar para o cativeiro. Quando você tá dentro da gaiola, aí você vai fazer o quê? É igual um cavalo, tá? Você monta nele e ele perde todo o domínio. Você tá com a rédea ali na mão. Você vai pra cá. Entendeu? Você já montou nele e tá ali mandando ele, faz o que você quiser, o que ele quer. E Deus não quer te levar para esse lugar. Né? Lembra do homem, da marionete, né? Ó, eu mexo, eu faço o que eu quero com ele. Então é isso que o diabo quer te levar, pro cativeiro. Então quando tá na opressão, examine, converse, abre a boca, fala, ora. Ó. Como identificar a fortaleza? Segundo, estudo bíblico. Compare suas crenças e comportamentos com a palavra de Deus. Qualquer coisa que não esteja alinhada com as escrituras pode ser uma fortaleza. Então, por exemplo, o que a gente está vivendo agora na atualidade. Vai chegar lá dentro do trabalho, da universidade, vai ter sempre alguém com uma situação que quer trazer para você e falar assim: ah, mas o homem, ele tem um livre-arbítrio, ele pode. Ah, foi fruto disso, foi fruto daquilo. Não está alinhado com a palavra de Deus, gente. Isso é fortaleza para você entrar. Então, pede o Espírito Santo para te revelar. Fala: Espírito Santo, estou ouvindo essas coisas, eu estou começando a ficar confuso. Me explica, Espírito Santo, fala comigo, usa alguém, usa uma mensagem, uma palavra, fala. Porque ele vai te trazer a verdade do Evangelho, tá? Ele vai te trazer a verdade do Evangelho. Então, compare as suas crenças e comportamento com a palavra. Se não estiver batendo, vai doer? Vai. Vai, às vezes, ter que afastar de pessoas? Vai. Mas é a verdade do Evangelho, que ela não vai te deixar aprisionada, tá? Porque o que o diabo quer fazer de você, ó, é uma marionete. Alguma coisa que tá travando, gente, mas tá voltando. Tô dando uma olhada aqui. Pode ser alguma coisa de palavra, alguma coisa que eu falo. Tá? Vai orando aí. E como identificar a fortaleza também? Feedback de outros. Feedback de outros. Sabe o que acontece?
Amigos confiáveis e líderes espirituais podem ajudar a identificar áreas e cegueiras espirituais. Lembra quando Natã, Deus levanta Natã, profeta, e vai até Davi. Gente, Davi estava dentro do cativeiro. Ó, ele não contou para ninguém o seu pecado. Quietinho. Tinha mandado matar Urias, né? Cobiçou a mulher dele. Já tinha praticado o adultério. E já estava esperando um filho dele. Natã chega lá. Então, feedback do outro, amigo confiável, líderes espirituais, que podem ajudar a identificar áreas de cegueiras espirituais. Às vezes a gente está numa cegueira espiritual, conversa com pessoas espirituais, tá? Não vai conversar com o carnal, não. E esteja aberta a ouvir o que ele vai te falar, o que ela vai te falar. Porque isso vai te tirar de dentro do cativeiro. É ou não é? Esteja aberta. Quando o Natã chega lá e fala para ele assim, olha, conta a história, né? Conta uma historinha para ele da ovelha, tal. Que o homem que tinha uma ovelhinha, a única ovelha que ele tinha, veio uma pessoa de fora, fizeram uma festa na cidade. E imagina, pegar a ovelhinha daquele homem, daquele agricultor, daquela pessoa simples, que só tinha uma ovelha que ele fazia todo Natal para sua família, e mataram a ovelha do homem. Aí o Natã vira para ele e fala assim, o que você acha? Ele, esse homem é digno de morte. Tem que matar, tem que morrer. E aí o profeta fala para ele, esse homem é tu. Esse homem é você. Você pegou a única mulher de Urias. E parará, e parará. Então meteu o dedão na cara dele e falou, é você. Ele já estava dentro de uma fortaleza. Ele não conseguia enxergar. Foi quando ali, naquela hora, vum. A Bíblia diz que Davi falou assim, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Por isso que você vê muitos salmos de Davi, né? Vê se há em mim algum caminho mau, né? Enquanto eu me calei, meus ossos foram se secando. Então ele foi reconhecendo o seu pecado. Então a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado e fale verdades. Você fala assim, olha, estou numa situação assim, assim, assim. Fala verdades para mim. Eu preciso ouvir, eu preciso entender. Então esteja apta a feedback dos outros, né? De pessoas que você possa confiar. Como derrubar fortalezas? E a gente vai finalizar aqui. Então a gente identificou. Agora, como derrubar? Arrependimento e confissão. Só derruba a fortaleza quando você se arrepende. Adultério, assassinato. Se arrepender, esse que fez, exatamente. Então, como ele derrubou essa fortaleza? Ele teve que se arrepender. E confissão. Reconheça a existência da fortaleza e confesse a Deus, pedindo-lhe perdão e libertação. Olha o que está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, enquanto a pessoa está dentro da mentira, do engano, não confessou o pecado, está com o pecadinho de estimação, querido, querida, você está dentro de um cativeiro. Os demônios fazem assim, com você. Então tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca e confessar o pecado. É isso aqui que liberta o homem e a mulher da prisão espiritual. E olha, tem uma boa notícia, porque Jesus já pagou pelo seu pecado, só que não é automático. Jesus já pagou pelo meu e pelo seu pecado, já está tudo pago. Só que eu tenho que abrir a boca. Qual é a chave? Abrir a boca para confessar o pecado. E confessar uns aos outros para que seja sarado. Você confessa a Deus para perdão do seu pecado, porque eu não posso perdoar o seu pecado. Agora você confessa ao outro para que você seja curado, você e toda a sua casa, tá? Então, primeiro, como derrubar a fortaleza? Arrependimento e confissão. Segundo, renovação da mente. Substitua as mentiras e pensamentos errados pela verdade de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 12. Não se amolde. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Então renova a sua mente. Não vai porque estão ditando as regras aí, não.
Não se amolde aos pensamentos deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ver testemunhos. Senhor, eu preciso renovar minha mente. Abre um vídeo, começa a ouvir pregação, testemunho de pessoas que foram libertas, que saíram de um cativeiro, né? Renova sua mente com a palavra. Não se engane. Não tem como você renovar sua mente vendo série. Ai, mas eu vejo o dorama, né? Eu tô lá vendo os doramazinhos, né? Coraçãozinho. Sou apaixonada pelo dorama. Você tá renovando a sua mente com isso aí? Isso é sutileza. Às vezes você tá numa carência emocional e você entra nesse negócio. E daí vai passando por outras coisas. Então, gente, tem que ter... Sim, pode ver, não tá proibido, mas você tem que encher tua mente com coisas do alto. Tá? Não se amolde aos padrões desse mundo. Tá todo mundo vendo, tá todo mundo fazendo. Cuidado com isso, tá? Como derrubar fortaleza? Oração e jejum. Use o poder da oração e do jejum para buscar libertação e força em Deus. Thalita, não conseguiu orar. Vai num círculo de oração. Senhor, me leva nesse trabalho de oração. Eu preciso chegar lá, porque minha cabeça tá confusa. Quantas vezes as pessoas chegam, né, no trabalho de oração, ou chega aqui na internet para mim, Thalita, ora por mim, estou numa situação assim, tipo, uma opressão. E ali eu vou conversando com ela, e depois eu ponho a mão na sua cabeça. Vamos orar. E ali eu começo a orar e dar comando, sai Espírito. Daqui a pouco a pessoa... Nossa, Thalita, senti um alívio muito grande. Porque você precisa do outro, muitas vezes, para poder... Por isso que eu não posso andar só. Então vai numa igreja, faça uma mentoria, mas não fique nessa confusão mental, tá? E o jejum, gente? O jejum, eu nunca fiz jejum. Começa a fazer, pelo menos uma vez na semana. Isso vai trazer uma limpeza espiritual para você muito grande, tá? Porque o jejum, ele faz com que a sua carne perca o desejo. Porque o que é o alimento? O alimento sólido, ele é o quê? É o prazer. O que está por trás dos alimentos? O prazer de comer. Ele libera hormônios do prazer. Então, quando eu paro de me alimentar por um tempo, eu estou substituindo um prazer pelo outro, que é o quê? O prazer de orar. O prazer de estar na presença de Deus. O prazer de sentir o Senhor. Então, eu tiro o prazer da carne e coloco o prazer do Espírito. E quando você faz isso com mais frequência, o que acontece? Todo o prazer da carne de comer vai diminuindo. Você fala assim, gente, eu tô sentindo tanta presença de Deus quando eu faço o jejum, as coisas estão tão... A visão tá abrindo, que você vai querer voltar para esse lugar de novo. Você vai substituir um prazer pelo outro. Quem me entendeu aqui? Fala aí para mim, amém. Confessei para Deus e para os outros que é alívio que senti, olha. E hoje não dói mais, era pecado escondido, olha aí. Gabriela falando aí, gente. Entende? Entende como que é alívio? Então ela saiu de uma fortaleza. Amém, tô entendendo. Ok, o jejum substitui um prazer pelo outro. Começa a fazer pelo menos uma vez na semana. E se prepare que em janeiro a gente vai fazer 40 dias de jejum, de novo. Tem pessoas que começou comigo no 40 dias de jejum e falou, Thalita, eu não jejuava nem uma semana. Quando eu entrei nesse propósito, quanta coisa mudou, foi muito bom. Fala aqui pra mim quem teve aqui nos 40 dias de jejum. Conta aí pra gente. Fala aí, poucas palavras, como que foi pra você essa experiência. Porque nada mais é você substituir um desejo pelo outro, tá? Você tira o desejo da comida e quantos benefícios vêm a partir daí? Olha eu, Ana. Não foi, Ana? A Ana contou que fez esse processo do jejum dos 40 dias. Foi transformador. Foi tremendo, porque houve mudança dentro dessa casa, né? Gente, é uma ferramenta poderosa, tá? Você vai uma vez na semana, dentro dos 40 dias, como é que é, irmã? Você pode fazer todos os dias, ou você pode fazer 3 vezes na semana, como você pode fazer 4, uma vez, e vai, tá? Teve uma moça que falou pra mim assim, Thalita, eu comecei os 40 dias, como ela não tinha um hábito, e olha o que vai acontecer, gente, vai começar um contra-ataque. Mas você precisa resistir.
Você precisa resistir, porque o diabo ele não quer perder o terreno, tá? Preste atenção. Ela falou pra mim, eu comecei a fazer um jejum, irmã Thalita, com a senhora. Pensa que na semana do jejum que eu comecei a fazer, quanto levante, é o carro que bateu, meu filho foi parar no hospital, os clientes diminuíram, taraná, taraná. Aí o que ela fez? O medo. Ela falou que parou, porque ficou com medo. Entende? E continua, os problemas continuam. Então, resistir ao diabo, submeta-se, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, ele põe o medo. Por quê? Porque ele sabe que ele está perdendo o terreno ali. Porque muitas coisas virão. Então, quando você chegar no meio do jejum, você vai estar acostumada e acabou, ele foi embora. Ele perdeu, como uma marionete, ele perdeu. Entendeu? Então, vai se preparando. No início de janeiro a gente começa novamente. Enquanto isso, nós vamos fazendo jejum 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. E ainda esse semestre, tá? Que a gente vai entrar, eu vou fazer um jejum com vocês. E aí a gente vai explicar no próximo semestre. Um jejum de 21 dias. Um jejum que a gente classifica, né, como jejum de Daniel. Quem quer fazer esse jejum? Esse jejum é para revogar decreto. Ai, irmã Thalita, mas isso está na Bíblia. Gente, vamos expandir, tá? Vamos expandir a sua mente. A Bíblia é fé. A gente não vai fazer porque a gente vai fazer porque a gente crê que Deus pode mover o céu em nosso favor. No caso de Daniel não é que o jejum de Daniel é o jejum de Daniel, não é o jejum que Daniel fez. E ele foi de 21 dias, por quê? Porque ele entrou no primeiro dia e ele falou, eu vou ficar em jejum até que Deus me responda. E com 21 dias chegou a resposta. Mas o anjo do Senhor falou para ele que no primeiro dia, quando ele se inclinou a fazer esse jejum, a oração dele já foi ouvida. Mas houve batalha no céu para a resposta dele chegar. Então, a gente vai orar para revogar decretos. Esse jejum vai ser para isso. Quais decretos? Todas as áreas da sua vida. Pessoas que você quer que seja salva, né? Pessoas que estão no vício, situações financeiras, situações conjugais, trabalhos. E a gente vai orar, Senhor, nesse sentido. Eu não conseguia ler livros, só depois conseguia passar a ler continuamente. Viu? Quantos bloqueios foram libertos por conta disso? Amém? Então, como derrubar a fortaleza, já falamos, arrependimento, renovação da mente, oração e jejum, uso da palavra de Deus, declara as escrituras que se opõem às fortalezas, use a palavra como uma espada espiritual para demolir. Pois as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. 2 Coríntios 10:4. O que você faz, gente? No início, quando eu comecei a me envolver, né, com batalha espiritual e entender, botar em prática as coisas, o que eu fazia? Pega versículos bíblicos, declara as escrituras que se opõem às fortalezas. Tudo que você lê, que se opõe àquilo que você está ali vivendo, pega versículos bíblicos, copia, ou faz assim, né, no Word, então vários versículos, depois corta. Tá forte o negócio hoje. Tá paralisando, gente. Vira e mexe tá paralisando. Pode ser a internet, como pode ser alguma coisa que eu tô falando. Mas em nome de Jesus a gente vai conseguir. Corta os versículos bíblicos e cola assim na cabeceira da cama. Põe assim perto do espelho. E toda vez que você parar, você recita eles. Gente, vocês vão ver. Vai recitando em voz alta. Porque vai botando ali versículos, salmos, versículos que o Senhor for te dando. E vai deixando ali por alguns dias e vai recitando. Então, use a palavra de Deus como contra essa fortaleza. Porque eu sei os pensamentos que o Senhor tem contra mim. Não é pensamento de mal, mas me dá o fim que Ele deseja. Tarará. Vai colocando vários versículos ali. É assim mesmo. É batalha, tá? Que aí toda vez que você passar, você vai ler até aquilo, né? Aquele pensamento sair. Como derrubar? Vamos lá, mais uma. Comunidade e suporte. Envolva-se com uma comunidade de fé que possa oferecer apoio.
oração e responsabilidade, tá? Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tá lá em Tiago 5,16. Então não tem esse negócio de eu sou autossuficiente. Não, Deus não nos fez para ser autossuficiente. Sempre nós vamos depender de alguém. Eu não tô falando que você tem que depender emocionalmente, que você tem que ficar presa a essa pessoa. Mas você tem que ter pelo menos 2 amigos que você possa contar. Que possa pegar no seu braço assim, gente, você pode orar comigo? Você pode interceder por mim? Né? Eu tenho aqui intercessores. Sempre eu aciono meus intercessores, eu falo assim, gente, ora por mim. E aquele intercessor que você já tem amizade com ele, que você não precisa nem contar a sua história, a tua vida, ele já sabe. Intercede por mim. Nesse momento eu estou precisando, vou entrar numa luta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso de oração. E essa pessoa vai orar lá por você. E no mundo espiritual funciona. Por quê? Conecta. Quando 2 concordam na terra, é concordado no céu. Quando 2 desliga na terra, desliga no céu, tá? Então, por isso que eu faço mapeamento, por isso que eu faço mentoria, porque eu vou orando e desligando você. E perseverança. Continue a buscar Deus, aplicar esses princípios, mesmo que a mudança não seja imediata. A libertação é muitas vezes um processo, tá? Então, libertação é um processo. Tem coisas que não vai ser imediata. É a sua insistência em tudo aquilo que a gente falou aqui, tá bom? Em nome de Jesus, eu oro para a sua vida, para que você possa viver isso, tá? Então, diariamente, faça isso que eu falei para você, reflita em tudo isso que eu falei, tá? Busca um parceiro de oração, de intercessão, participe de uma célula. Hoje tem muita célula online, né? Tem aqui a nossa célula, que é praticamente, né? Toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui. Por exemplo, sexta-feira agora que vem. É uma célula, onde nós oramos e fazemos orações de guerra. Intercedemos um pelo outro. E como que funciona? Dentro da sala do Google Meet, tá? Aqui na minha bio você entra. Se você é novo por aqui na minha bio você entra. Nós temos o grupo do Telegram e você vai entrar lá no Telegram. E a gente coloca o link lá para você participar. Chama mais gente para essa sala. Se você sabe que tem gente opressa, você sabe que tem gente passando por um cativeiro, tá aprisionado. Gente, qualquer pessoa, não precisa ser cristã não. Todos podem vir para essa sala. E a gente vai orar, tá? Agora, a gente vai orientar a pessoa, que ela precisa buscar Jesus, porque quem liberta é Jesus. Ela precisa entregar a vida dela para o Senhor. Eu posso fazer a oração, eu vou mandar os demônios embora. Sai daí, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus, assim como você tem. Todos nós temos. Só que ele vai voltar. Então essa casa precisa estar arrumada. Ela precisa estar cheia. Ela precisa estar avivada. Ela precisa ter oração, ela precisa ter jejum, ela precisa ter comunhão, ela precisa ter palavra. Entendeu? Então, nessa sala de oração, a gente instrui essas coisas, tá bom? Traz mais gente para sexta-feira, 6h30. Nós estamos aqui. Deixa eu orar pela sua vida. Eu fiz em uma época muito difícil da minha vida, colhei embaixo do meu colchão, ó. Cada segundo eu estava vivendo e funcionando. Olha aí, tá vendo o testemunho da Ana? Que ela fez. Tá vendo, gente? Funciona, porque dependendo da situação que você está vivendo naquele momento, essas palavras são espada. Como eu falei, use o poder da palavra. Lembra lá a armadura de Deus, a espada do Espírito? É palavra mesmo, é você falar. Parece bobeira, mas é mantra. Não, é palavra. Repete. Pensando, meditando no Senhor. Naquele momento que você está em aflição, para mim também funcionou muito no início. Eu colava aqui, eu fiz até uma árvorezinha com vários versículos pendurados. Vários versículos pendurados. E eu ficava lendo antes de dormir, quando eu acordava, e repetia aquele negócio. Para aquela época serviu muito para mim, né? Então, cada fase da vida a gente vai passando. Eu vou orar agora pela sua vida, em nome de Jesus. Vem para a nossa célula, nas sexta-feira, 6h30. Senhor, eu quero orar agora, Pai, te entregar essa live nas tuas mãos. Muito obrigado. Pai, no nome de Jesus, que essa semente que foi liberada aqui, Senhor, venha destravar muitas pessoas que estão agora opressas. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça agora. E eu quero dar um comando. Em nome de Jesus. Todo espírito maligno que está rondando essa pessoa na mente dela, para levá-la para o pecado, para levar ela a fazer coisas que ela não quer fazer, porque ela sabe que isso não agrada ao Senhor. Eu dou um comando agora a você que está tocando na mente dela e que está rondando. No 3,
Em nome de Jesus de Nazaré. Eu vou te dar uma ordem. Solta a mente dela. Todo desejo dela agora. Maligno. 1, 2, 3. Sai! Em nome de Jesus. Solta a mente dela. Solta. Em nome de Jesus essa mente. Essa mente que está agora, em nome de Jesus, no cativeiro. Eu te dou um comando, espírito maligno. Solta a mente dela. Agora, em nome de Jesus. Todos vocês, do maior ao menor, vai embora. Agora, em nome de Jesus. Pai, eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos. E que ela possa, Senhor, buscar ajuda. Através dessa live, Senhor, rever e aplicar, Senhor, tudo isso que foi falado aqui. Porque isso aqui são orientações como derrubar fortalezas espirituais. O diabo não quer que a gente saiba disso. Mas tudo que está aqui são orientações bíblicas. E que ela possa vencer, Pai, no nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu declaro, Senhor. Protege a vida de cada um delas. Senhor, esconde. Eu repreendo toda retaliação contra a vida, Senhor, do teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus te abençoe. Compartilhe essa live, gente. Manda para muita gente. Daqui a pouco vou colocar no YouTube. Compartilha lá também. Se inscreve. Aciona o sininho para você poder compartilhar. Deus te abençoe.